Ouça isso com a mais profunda atenção e permita que estas palavras ressoem no centro da sua consciência. Existe um processo de amadurecimento incrivelmente profundo e transformador que a maioria das pessoas, imersas na pressa e na superficialidade do dia a dia, simplesmente não consegue compreender. Antes que você possa alcançar o seu verdadeiro potencial, antes que o seu propósito de vida se manifeste com toda a clareza e força que você sabe que ele possui, há uma jornada de forja e refinamento emocional que é absolutamente essencial. Muitas vezes, interpretamos as dificuldades contínuas, os obstáculos inesperados e os momentos de dor como castigos implacáveis ou sinais de que o universo está contra nós. Mas a realidade psicológica e humana é muito mais bela e complexa do que isso. A vida está, neste exato momento, a exigir que você cresça. Cada situação desafiadora que surge à sua frente, cada escolha difícil que exige coragem, não é uma punição cósmica, mas sim um catalisador vital para a sua própria evolução. Você já parou para pensar por que tantas pessoas sentem um desejo ardente de fazer a diferença, mas acabam por estagnar e nunca realizam a sua verdadeira missão? A resposta reside no fato de que muitas sucumbem às pressões iniciais do caminho. Elas desistem quando o processo de autodescoberta se torna desconfortável e dizem sim à conveniência quando deveriam ter tido a bravura de dizer não. O caminho daqueles que decidem viver com autenticidade radical não é fácil, e é precisamente essa dificuldade que lhe confere um valor inestimável. Antes que as grandes oportunidades se abram, antes que você possa assumir a responsabilidade do seu próprio destino, a vida testa a sua resiliência e a firmeza do seu caráter através de desafios diários que, frequentemente, destroem as ambições de milhares de pessoas que não estão dispostas a fazer o trabalho interior necessário. Neste exato instante, enquanto você absorve esta mensagem, o seu caráter está a ser moldado. Cada vez que você impõe um limite saudável, cada não que você pronuncia diante de situações que comprometem os seus valores, você dá um passo gigantesco em direção à sua realização pessoal. Cada vez que você resiste ao caminho mais fácil e ilusório, a sua força mental intensifica-se e a sua autoconfiança consolida-se. No entanto, existe uma verdade fundamental que poucos têm a coragem de admitir. Essas armadilhas e distrações não são óbvias. Elas não surgem com um aviso luminoso de perigo para o seu crescimento. Pelo contrário, elas chegam disfarçadas de oportunidades imperdíveis, de relacionamentos confortáveis, de atalhos sedutores que parecem trazer benefícios imediatos, mas que, a longo prazo, o desviam do seu verdadeiro norte. Vou partilhar uma reflexão profunda sobre isso. Há momentos na jornada de todos nós em que acreditamos estar absolutamente prontos para o sucesso. Sentimos uma clareza inabalável sobre os nossos objetivos, mas de repente, todas as portas parecem fechar-se simultaneamente. É natural sentir frustração, questionar as próprias capacidades e mergulhar na dúvida, até que uma compreensão transformadora emerge. Essas portas fechadas não são um atraso imposto por uma força externa, mas sim um período crucial de refinamento. É o momento em que você está a aprender a libertar-se de traços de personalidade, de medos antigos e de crenças limitantes que, inevitavelmente, sabotariam as conquistas que estão por vir. Se você sente que a sua vida não está a fluir no ritmo que você desejava, preste muita atenção. Você está numa fase essencial de reestruturação interna. Você está a ser preparado para lidar com responsabilidades e realizações tão significativas que a sua versão do passado não conseguiria sustentá-la sem desmoronar. Existem várias armadilhas psicológicas ao longo deste caminho, mas hoje precisamos de focar na primeira e mais perigosa delas, aquela que ataca diretamente a sua essência, a necessidade paralisante de validação externa. Escute bem. Para alcançar a verdadeira grandeza e viver um propósito autêntico, você precisa aprender a renunciar à necessidade obsessiva de ser aplaudido e compreendido por todos. Esta armadilha é incrivelmente sutil, mas tem um poder devastador. Ela faz com que você modifique o seu discurso, dilua as suas opiniões, esconda os seus talentos e traia a sua própria autenticidade apenas para ser aceite num grupo que, na maioria das vezes, não partilha dos seus valores mais profundos. Quantas vezes você já silenciou a sua própria voz interior, sufocando ideias brilhantes,
porque tinha um medo paralisante do julgamento alheio. Quantas vezes você diminuiu a sua própria luz para não incomodar aqueles que estão confortáveis na escuridão da mediocridade? Essa é a grande ilusão da sociedade moderna. Você possui talentos únicos, uma visão de mundo singular e um potencial que mais ninguém pode oferecer exatamente da mesma forma. Mas a armadilha da validação sussurra constantemente aos seus ouvidos para que você espere pelo consenso, para que você não haja até que todos concordem consigo. Deixe-me partilhar uma verdade inegável. As pessoas que realmente transformaram o mundo, os grandes agentes de mudança da história, nunca basearam as suas ações na popularidade imediata. Figuras históricas de imenso impacto enfrentaram oposição feroz, foram incompreendidas, ridicularizadas e até perseguidas no seu tempo, precisamente porque se recusaram a comprometer a sua verdade interior em troca de aplausos baratos. Eles não precisavam que o mundo os validasse, porque a validação deles vinha de uma convicção interna inquebrável. Se esta reflexão ressoa no seu íntimo, se você sente que estas são as palavras exatas que precisava de ouvir para recuperar o controle sobre a sua narrativa, valorize esse momento de clareza e lembre-se sempre: o seu maior poder reside em abraçar inteiramente quem você é, sem pedir desculpas e sem esperar que o mundo inteiro o compreenda, pois a sua jornada de autenticidade é o presente mais valioso que você pode oferecer a si mesmo e à humanidade. Por que isso acontece de forma tão recorrente? Simplesmente porque a sua mensagem autêntica sempre foi capaz de incomodar profundamente o sistema estabelecido e as normas cristalizadas da sociedade. A sua verdade, aquela que queima silenciosamente dentro do peito, nasceu para desafiar as crenças mais arraigadas e obsoletas que aprisionam a mente humana. E você, que sente esse chamado único para ser um catalisador de mudanças, foi convocado pelo universo exatamente para cumprir esse papel extraordinário, o de incomodar as consciências adormecidas, de despertar as almas letárgicas e de transformar a realidade à sua volta. No entanto, é crucial compreender que você jamais conseguirá realizar essa missão monumental se continuar vivendo preso à necessidade constante de buscar a aprovação alheia. Essa perigosa tentação da aceitação social manifesta-se de inúmeras e sutis formas no seu dia a dia. Ela aparece sorrateiramente quando você decide modificar a essência do seu conteúdo, da sua mensagem e das suas experiências mais profundas, apenas para torná-las mais palatáveis e aceitáveis aos olhos de quem não está pronto para compreender a vastidão do que você vive. Essa armadilha surge com força total quando você escolhe esconder as suas vivências mais místicas, intuitivas e transformadoras por um medo paralisante do julgamento daqueles que vivem na superfície da existência. Ela se apresenta implacavelmente todas as vezes em que você elege a conveniência e a zona de conforto social em detrimento da sua verdade espiritual inegociável. E o resultado disso é trágico. A cada vez que você cede a essa pressão invisível, a sua luz interior, aquela que deveria guiar os outros na escuridão, se apaga um pouco mais. O seu propósito de vida se dilui na mediocridade e o seu poder pessoal se fragmenta até quase desaparecer por completo. Preste muita atenção, pois aqui reside a chave de ouro que você precisa gravar definitivamente no fundo do seu coração e na sua alma. A força criadora não o chamou para ser uma figura popular, não o escolheu para ser o centro das atenções mundanas ou para agradar as massas que caminham sem rumo, mas sim para ser cirurgicamente efetivo na sua jornada evolutiva. O seu propósito primordial não é ser amado e idolatrado por todos, mas sim ser a faísca revolucionária que vai despertar apenas aqueles que já estão intimamente preparados para enxergar além do véu da ilusão. A sua mensagem, muitas vezes dura e sempre verdadeira, definitivamente não é para todos os ouvidos. E você precisa aceitar que isso está perfeitamente bem, pois se o mundo inteiro compreendesse cada palavra sua e o aplaudisse de pé a todo instante, isso seria o sinal mais claro de que você, em algum momento, comprometeu a sua verdade e diluiu a pureza da sua essência. Aprender a dizer um sonoro não a essa tentação de pertencimento significa embarcar na corajosa jornada de desenvolver uma confiança absolutamente inabalável na sua bússola interna e na sua intuição soberana. Significa elevar a importância da sua integridade e da aprovação divina
a um patamar infinitamente superior a qualquer opinião, crítica ou elogio passageiro, vindo de fontes humanas. Significa, acima de tudo, cultivar a bravura e a disposição para caminhar completamente sozinho pelas estradas sinuosas da vida. Se isso se fizer necessário, porque você finalmente compreendeu que a sua lealdade primária é, e sempre será, com a sua missão de alma, e jamais com a multidão barulhenta que muda de opinião com o vento. Quando você atinge esse nível de maestria sobre si mesmo, algo verdadeiramente mágico e indescritível começa a acontecer na trama da sua realidade diária. As pessoas corretas, aquelas que vibram na exata mesma frequência elevada que a sua, começam a aparecer de forma sincrônica e natural no seu caminho. Aqueles que estão destinados a ressoar com a sua energia autêntica o encontram, não importa onde você esteja escondido. Portanto, faça uma pausa agora mesmo. Olhe profundamente para dentro do espelho da sua alma e pergunte-se com a mais brutal e cortante honestidade: você está vivendo a sua verdade crua e real, ou está apenas interpretando uma versão higienizada e segura que os outros aprovam e aplaudem? Você está expressando e compartilhando os seus dons e talentos em sua total plenitude, ou os mantém covardemente trancados a 7 chaves nos porões sombrios do medo e da insegurança? Tenha clareza absoluta de que essa é a sua primeira grande prova no caminho do despertar. E saiba que, enquanto você não a superar com bravura, a inteligência cósmica não poderá lhe confiar responsabilidades e poderes de maior magnitude. Afinal de contas, um mensageiro que altera constantemente a essência da sua mensagem apenas para agradar aos ouvidos e afagar o ego da audiência do momento, jamais poderá ser considerado um canal confiável pelas forças do universo. Avançando com firmeza nessa jornada de autodescobrimento, a segunda grande tentação que você deve rejeitar de forma veemente e categórica é a extremamente perigosa ilusão do caminho fácil. Escute isso com toda a atenção de que o seu ser for capaz. Em nenhum momento das leis cósmicas foi prometido que a jornada daquele que busca a verdadeira luz seria sinônimo de conforto, passeios tranquilos ou facilidade. O que foi garantido é que esse caminho seria profunda, dolorosa e irreversivelmente transformador. E é exatamente aqui que reside a armadilha letal que tem o poder de derrubar milhares de almas que, embora estivessem outrora destinadas à grandeza absoluta, sucumbiram à sedução da facilidade. Essa armadilha é a busca incessante e desesperada por atalhos espirituais, a ânsia tóxica por resultados instantâneos e o desejo infantil de obter poder sem querer passar pelo rigoroso e necessário processo de amadurecimento. Essa tentação ardilosa aproxima-se de você, sussurrando mentiras incrivelmente doces e sedutoras aos seus ouvidos vulneráveis. Ela tenta convencê-lo de que é perfeitamente possível pular as etapas cruciais da evolução, de que você pode magicamente evitar a dor inevitável que acompanha todo o crescimento verdadeiro, e de que existe, em algum lugar escondido da internet ou nos livros, uma fórmula mágica, um segredo oculto que o transportará diretamente ao seu destino de glória, sem que você precise derramar uma única gota de suor ou empenhar qualquer esforço real. Essa voz ilusória promete a você o domínio das manifestações instantâneas, garante um despertar profundo da consciência, desprovido de qualquer disciplina diária, e vende a falsa e perigosa ideia de que é possível alcançar a verdadeira maestria 100 anos a fio de prática incansável. No entanto, a dura e fria realidade é que cada vez que você cede a essa miragem reconfortante, você dá um passo largo e perigoso para longe do seu verdadeiro poder interior. Deixe-me compartilhar com você uma verdade crua, profunda e inegociável, daquelas que a indústria moderna da espiritualidade superficial e do desenvolvimento pessoal fast food faz de tudo para esconder das suas vistas. O verdadeiro, sólido e inabalável poder espiritual e pessoal só pode ser forjado e temperado no fogo ardente da disciplina diária e do sacrifício constante, e nunca através de rituais ocasionais de fim de semana ou dos atalhos milagrosos prometidos por falsos gurus que estão muito mais desesperados para lucrar e vender ilusões empacotadas do que para guiar genuinamente as almas perdidas. O poder real, aquele que verdadeiramente move montanhas e transforma a realidade, nasce pura e simplesmente
da sua capacidade de se levantar todas as manhãs, enfrentar os seus próprios demônios no espelho e fazer o trabalho interno, necessário e exaustivo, mesmo naqueles dias escuros e frios em que você não tem a menor vontade de sair da cama. Essa força indomável provém da sua inabalável resiliência em manter ativas as suas práticas, os seus estudos e a sua dedicação rigorosa quando absolutamente ninguém está prestando atenção, quando não há plateia para aplaudir, câmeras para filmar ou redes sociais para validar o seu suado esforço. Compreenda e aceite esta lei imutável da natureza. O universo, em sua infinita e insondável sabedoria, desenhou o caminho longo, árduo e sinuoso por uma razão sagrada e essencial para a sua evolução. Cada obstáculo monumental, cada barreira aparentemente intransponível que você enfrenta ao longo dos seus dias exaustivos, não foi colocada ali com o intuito mesquinho de bloquear o seu destino glorioso, mas sim como uma ferramenta afiada de lapidação, com o propósito divino de construir e fortalecer o seu caráter até torná-lo completamente inquebrável. Cada desafio angustiante que você consegue superar não funciona como um atraso na sua linha do tempo pessoal, mas sim como uma preparação intensiva e indispensável para as batalhas que estão por vir. Entenda definitivamente que as provas difíceis, as lágrimas solitárias derramadas e as noites mal dormidas não são castigos cruéis de um criador sádico, mas sim treinamentos rigorosos de altíssimo nível para as imensas responsabilidades que inevitavelmente recairão sobre os seus ombros no futuro próximo. Uma alma que passa a vida inteira buscando desesperadamente por atalhos e caminhos fáceis é a maior prova viva de uma alma infantil que ainda não está minimamente pronta ou estruturada para sustentar o peso gigantesco do seu verdadeiro propósito de existência. Faça o seguinte exercício mental profundo e reflita sobre isso com honestidade cristalina. Se lhe fosse entregue hoje, neste exato momento, de bandeja e sem nenhum esforço, todo o poder inimaginável, toda a influência arrebatadora, todo o conhecimento ancestral e todos os recursos materiais e espirituais que a sua alma tanto anseia possuir, você seria verdadeiramente capaz de gerenciar e dominar tudo isso sem que o ego inflado o corrompesse instantaneamente? Você teria a estrutura emocional e a maturidade necessárias para sustentar essa carga absurda de energia sem permitir que ela implodisse a sua mente e destruísse a sua vida e a daqueles que estão ao seu redor? A imensa maioria das pessoas, se tivesse a rara coragem de ser brutalmente honesta consigo mesma, responderia que não, definitivamente não estaria preparada. E é exatamente por esse motivo essencial, por essa fragilidade inerente à condição humana, que o processo doloroso e o caminho longo existem e são tão vitalmente necessários. A jornada longa, com todos os seus vales sombrios de desespero e picos desafiadores de superação, é a única força existente no universo capaz de lapidá-lo de forma autêntica, transformando o seu ser frágil e inconstante no recipiente sólido, maduro e inquebrável, perfeitamente capaz de conter e honrar a imensa bênção que você passa a vida inteira pedindo aos céus. Por tudo isso, esteja sempre em estado de alerta máximo, pois essa tentação paralisante do atalho é especialmente venenosa e perigosa na nossa atual era digital e acelerada, onde somos diariamente bombardeados, encurralados e cercados por oportunistas de todas as espécies que prometem soluções mágicas para dores complexas, vendendo a perigosa ilusão de que você pode manifestar todos os seus sonhos mais ambiciosos em meras 24 horas, ou despertar capacidades adormecidas profundas, como a lendária abertura do terceiro olho ou a iluminação plena da consciência, participando de uma simples e superficial semana de curso online que ignora por completo a necessidade fundamental do trabalho duro e da disciplina inabalável. A ilusão do caminho fácil e a força da resiliência ative os seus dons sem qualquer esforço. Tudo isto não passa de um mar de mentiras perigosas, habilmente disfarçadas de falsa espiritualidade. O verdadeiro e profundo crescimento espiritual leva tempo, requer uma consistência inabalável, exige uma paciência férrea e uma humildade genuína. Quando você aprende com sabedoria a dizer não àquele caminho fácil e tentador, você desenvolve algo de um valor absolutamente incalculável. A verdadeira resiliência espiritual torna-se gradualmente naquela pessoa rara
que simplesmente não desiste quando as coisas se tornam sombrias e difíceis. Alguém que compreende, nas profundezas da sua alma, que o verdadeiro valor reside no processo, no caminhar diário, e não apenas na obsessão pelo resultado. Torna-se alguém em quem Deus pode confiar plenamente, porque você já demonstrou que não abandonará a sua missão perante o primeiro obstáculo. Pergunte a si mesmo agora, com a mais crua honestidade: você está à procura de crescer de verdade ou apenas anseia por resultados rápidos que impressionem os outros? A sua resposta revelará se está pronto para ascender ao próximo nível do seu chamamento. A terceira tentação: o veneno silencioso da comparação. A terceira tentação que ameaça engolir o seu destino é uma das mais paralisantes que existem: a comparação destrutiva. Escolhido, ouça estas palavras como se a sua vida dependesse delas, porque, espiritualmente falando, depende mesmo. Cada segundo que você passa a comparar-se com os outros é um segundo roubado ao seu próprio crescimento. Cada momento que você investe a invejar o caminho alheio é um momento perdido na construção do seu. Esta tentação é particularmente venenosa porque se disfarça de motivação. Ela sussurra-lhe: olha o que os outros já alcançaram. Tu também deverias estar ali. Ela obriga-o a observar as redes sociais de outros mestres espirituais e planta dúvidas cruéis sobre o porquê de eles conseguirem e você não. Ela faz com que você veja as bênçãos alheias e plante sementes de amargura no seu coração. E antes que se dê conta, transformou a sua jornada sagrada numa competição tóxica. O seu blueprint divino. O poder da singularidade. Deixe-me revelar-lhe algo que mudará a sua perspectiva para sempre. Cada alma tem um blueprint divino único. O seu caminho nunca se parecerá com o de mais ninguém, porque o seu propósito é singularmente seu. Deus não criou cópias, criou originais. Quando se compara com os outros, está a cometer o erro de comparar o seu capítulo 3 com o capítulo 20 de outra pessoa. Está a focar-se no exterior polido deles, sem conhecer as suas batalhas internas sangrentas. Está a julgar o seu próprio valor, baseando-se no tempo do outro. Aqui está a verdade que vai libertar a sua alma. Você não chega tarde, não está atrasado, não desperdiçou tempo nenhum. Cada experiência que viveu, cada desafio que enfrentou, cada momento de escuridão profunda que atravessou, tudo isso foi uma preparação estritamente necessária. O seu timing é divinamente perfeito, mesmo que a sua mente não compreenda. O universo tem-no posicionado exatamente onde precisa de estar para se transformar em quem deve ser. Celebre a abundância e liberte a sua magia. A comparação não rouba apenas a sua paz, destrói o seu poder criativo. Quando está obcecado com o que os outros fazem, não consegue conectar-se com a sua própria intuição. Quando foca nos feitos alheios, perde de vista a sua missão única. Entenda isto: há abundância, bênçãos e propósitos suficientes para todos. O sucesso de outra pessoa não diminui em nada as suas possibilidades. A bênção alheia não lhe tira absolutamente nada. De facto, quando você celebra genuinamente as vitórias dos outros, abre canais energéticos poderosos para receber as suas. Mas quando cede à inveja, fecha violentamente essas portas e bloqueia o seu fluxo. Dizer não à comparação significa comprometer-se com o seu próprio crescimento sem distrações. Significa celebrar o seu progresso diário, por mais pequeno que pareça. Significa reconhecer que o seu único concorrente é quem você foi ontem. Quando dominar isto, algo extraordinário acontece. A sua energia unifica-se, o seu foco intensifica-se e começa a manifestar milagres a uma velocidade impossível. Tome esta decisão hoje. Pare de olhar para os lados e olhe em frente. O seu caminho é sagrado, único e incomparável. A quarta tentação: relações tóxicas disfarçadas de amor. E é com esta clareza que nos deparamos com a quarta tentação, talvez a mais dolorosa de rejeitar: as relações tóxicas que disfarçam o seu veneno de amor. Escolhido, antes que o divino o possa usar grandiosamente, você tem de aprender a dizer não àquelas pessoas que drenam a sua energia, diminuem implacavelmente a sua luz e sabotam o seu propósito. O poder e a magia dos limites sagrados. Isto inclui amizades de uma vida inteira, parceiros românticos e até mesmo membros da sua própria família que, infelizmente, já não estão alinhados com a sua frequência espiritual elevada. Ouça esta verdade sem filtros e com o coração aberto. Nem todos merecem acesso à sua energia.
Nem todos conquistaram o sagrado privilégio de caminhar no seu círculo mais íntimo. E não, você não está sendo egoísta, insensível ou pouco espiritual por ousar estabelecer limites inegociáveis. Na verdade, proteger a sua energia é um dos atos mais profundamente espirituais que você pode realizar, pois uma vasilha contaminada jamais poderá transbordar água pura para o mundo. Essa tentação perigosa de ceder aparece sorrateiramente quando você mantém relações por pura obrigação, pelo peso de uma história compartilhada ou pelo medo paralisante de ficar sozinho. Ela se manifesta de forma obscura quando você permite que pessoas com mentes negativas o convençam de que os seus sonhos são irreais. Ela surge silenciosa e destrutiva quando você tolera a falta de respeito, acreditando erroneamente que o perdão verdadeiro significa aceitar um maltrato contínuo. Entenda que cada vez que você cede 1 centímetro da sua paz, a sua vibração despenca, a sua clareza se transforma em névoa e o seu propósito divino se enfraquece, liberando as âncoras do passado. Deixe-me ser absolutamente direto com você. Existem pessoas na sua vida neste exato momento que estão aí apenas por uma temporada, não por uma razão permanente. Elas cumpriram o seu propósito no seu processo de crescimento, mas agora tornaram-se âncoras pesadas que o mantêm amarrado a versões antigas e superadas de si mesmo. Não significa que sejam pessoas más. Elas simplesmente operam em frequências que agora são incompatíveis com o lugar extraordinário para onde o divino o está guiando. Aferrar-se a elas por um senso de lealdade mal compreendido é, no fundo, uma traição ao seu próprio destino. Observe a mágica indescritível que acontece quando você finalmente ganha a coragem de soltar as relações tóxicas. Sim, no início dói muito. Você sente culpa, o seu peito aperta e você questiona a sua decisão. Mas, logo em seguida, algo milagroso ocorre. A sua energia vital retorna com força total. A sua clareza mental é completamente restaurada. E novas pessoas, perfeitamente alinhadas com o seu propósito, começam a aparecer quase por encanto. Oportunidades que pareciam bloqueadas por muros de pedra subitamente se abrem. É como se o próprio universo estivesse apenas aguardando que você fizesse espaço na sua vida para finalmente enviar o que é correto e verdadeiro. A escolha pelo amor próprio elevado. Aqui está a chave mestra que destranca essa nova realidade. O universo não pode conectá-lo com a sua verdadeira tribo espiritual se as suas mãos já estão cheias, segurando com força relações que já expiraram. Não pode enviar o amor correto, aquele que transborda, se você continua aceitando migalhas do amor equivocado. Não é possível expandir o seu círculo de influência se você continua cercado por pessoas que insistem em minimizar a sua grandeza diária. Dizer não a relações que o drenam não é uma terrível falta de amor. É a expressão mais elevada de amor próprio. Não é abandono. É uma libertação mútua. Não é egoísmo cruel. É sabedoria espiritual pura. Porque, no fundo da sua alma, você entende perfeitamente que não pode salvar ninguém se para isso precisar sacrificar a sua própria essência. Você jamais poderá iluminar o caminho escuro dos outros se, primeiro, tiver que apagar a sua própria luz incandescente apenas para fazê-los sentir-se confortáveis. Hoje, convido-o a avaliar honestamente o seu círculo íntimo. Quem eleva a sua alma e quem a drena implacavelmente? Quem celebra o seu crescimento e quem o sabota? Quem apoia incondicionalmente o seu propósito e quem o ridiculariza? As respostas a estas perguntas dirão exatamente quais amarras você precisa cortar para que o seu destino se manifeste. A quinta tentação, o propósito acima da ilusão. E assim chegamos à quinta tentação, aquela que você deve rejeitar com uma firmeza inabalável: idolatrar o dinheiro e o poder material acima do seu propósito sagrado como um escolhido. Escute isto com absoluta clareza. A fonte criadora não tem nenhum problema com a sua prosperidade abundante. A abundância é o seu direito de nascença. O problema letal surge quando você converte a riqueza material no seu Deus Supremo, quando você vende a sua integridade por lucros passageiros. Quando você trai a sua missão por um cheque maior, você cai na armadilha que já destruiu mais destinos brilhantes do que qualquer outra neste plano. Esta armadilha é sutil e venenosa, porque vivemos num mundo que mede o sucesso exclusivamente em termos financeiros. Você é bombardeado diariamente com mensagens vazias
que gritam que mais dinheiro equivale instantaneamente a mais valor, mais felicidade e mais propósito. E lentamente, sem sequer se dar conta do veneno que está ingerindo, você começa a tomar decisões baseadas apenas no benefício econômico, ignorando por completo o seu alinhamento espiritual. Você acaba aceitando trabalhos que sugam a sua alma simplesmente porque pagam bem. Você modifica e dilui a sua mensagem espiritual, autêntica, para torná-la mais vendável. Você compromete a sua verdade mais profunda em troca de aprovação superficial, visualizações e métricas vazias. Mas deixe-me revelar um segredo ancestral que os mestres do materialismo jamais ousarão contar-lhe. Quando você passa a vida perseguindo o dinheiro de forma desesperada, ele sempre encontra uma maneira de escapar. No entanto, quando você persegue o seu propósito divino com uma integridade de ferro, paixão e dedicação inabaláveis, o dinheiro, a abundância e os recursos naturalmente começam a persegui-lo. Esta não é uma filosofia utópica, é uma lei espiritual irrefutável e comprovada. O universo sempre recompensa generosamente o alinhamento autêntico, a alquimia da verdadeira abundância. A verdadeira recompensa não nasce da manipulação estratégica das circunstâncias, mas sim da tua contribuição mais genuína e de coração aberto. O universo não premia a exploração calculada. Ele responde à ressonância da tua verdade. Compreende uma lei fundamental. O dinheiro é uma ferramenta magnífica e não um destino final onde a tua alma deva estagnar. Ele é pura energia vital que exige movimento, que necessita de fluir como as águas de um rio fértil e nunca ser acumulado de forma obsessiva e paralisante. É um meio sagrado para amplificar o teu impacto positivo neste mundo, e não uma fita métrica desenhada para medir o teu valor inerente. Quando esta profunda realização se enraiza na tua consciência, a tua relação com a abundância sofre uma metamorfose absoluta. Tu libertas-te das correntes que te faziam escravo da necessidade e assumes a posição majestosa de um mordomo consciente dos recursos da vida. Contudo, a tentação perigosa manifesta-se sorrateiramente exatamente naquele milissegundo em que decides silenciar a tua intuição apenas porque uma oportunidade altamente lucrativa cruzou o teu caminho. Ela ganha força quando começas a justificar decisões desprovidas de ética com o velho e cansado argumento de que precisas de pagar as contas. Apresenta-se quando passas a valorizar mais os números na tua conta bancária do que a tua própria paz de espírito. E, a cada vez que tu cedes a esta ilusão, acabas por vender um fragmento irrecuperável da tua essência em troca de uma segurança temporária que, inevitavelmente, se desvanecerá. Mas aqui reside a verdade libertadora que mudará o teu paradigma. A força criadora nunca te pedirá que escolhas entre o teu propósito de vida e a prosperidade material. Quando estás genuinamente alinhado com a missão que vieste cumprir, a abundância flui na tua direção com total naturalidade. No entanto, é exigido de ti um salto de fé. Tens de confiar no processo. Tens de cultivar a coragem para rejeitar o dinheiro fácil que te seduz a desviar do teu verdadeiro caminho. Tens de priorizar a tua integridade acima de qualquer lucro imediato. Dizer não a esta tentação não é uma perda, mas sim o desenvolvimento de uma fé inabalável. Significa ter a audácia de tomar decisões baseadas no teu alinhamento interno, mesmo quando temporariamente pareçam ilógicas aos olhos do mundo. Significa construir uma riqueza irrepreensivelmente ética, sustentável e conectada com a tua missão. Ao alcançares isto, prosperas não apenas materialmente, mas em todas as dimensões, emocional, mental e relacional. Pergunta a ti mesmo neste instante de clareza: estás numa perseguição cega por riqueza ou estás a caminhar em direção a um propósito maior? As tuas decisões nascem do pânico da escassez ou da confiança serena na abundância natural? Já permitiste que a tua integridade fosse comprometida por uma miragem de segurança financeira? As respostas sinceras a estas questões revelarão sem rodeios se estás verdadeiramente pronto para receber a prosperidade que te aguarda ou se ainda curvas a cabeça perante deuses falsos. O labirinto do orgulho espiritual. Aproximamo-nos agora da sexta tentação, que é, paradoxalmente, a armadilha mais letal para aqueles que já avançaram consideravelmente na sua jornada: o orgulho espiritual. Ouve com extrema atenção esta advertência intemporal. Quanto mais clareza e dons adquires,
mais tentadora se torna a ilusão sombria de acreditar que essas bênçãos são um subproduto direto da tua superioridade pessoal e não uma manifestação da graça que flui através de ti. Esta é uma armadilha incrivelmente subtil que transforma mentes brilhantes em tiranos egocêntricos, que passam a usar o seu conhecimento como uma arma de separação e julgamento em vez de o usarem como uma ponte de conexão amorosa. Esta tentação sussurra mentiras perigosamente sedutoras diretamente ao teu ego. Tenta convencer-te de que atingiste um nível de iluminação superior ao dos teus irmãos, de que as tuas experiências profundas te elevam a um patamar inatingível e de que a tua perspectiva te coloca acima das pessoas que consideras estarem adormecidas. Sem sequer te aperceberes da queda, acabas por construir um pedestal frio, isolando-te da própria humanidade que vieste para compreender e ajudar. Transformas a tua jornada num clube estritamente exclusivo, onde passas os dias a julgar e a menosprezar silenciosamente aqueles que não tiveram as mesmas vivências que tu. Deixa-me partilhar algo fundamental, que tem o poder de quebrar esta ilusão num piscar de olhos. Cada clareza que possuis, cada intuição profunda, cada fragmento de sabedoria, tudo isso são dádivas. Não as conquistaste para te sentires superior a ninguém. Foram-te confiadas como ferramentas sagradas de serviço, de ajuda e de compaixão, e jamais como troféus brilhantes para validar a tua grandiosidade. No exato momento em que permites que esta verdade te escape da memória, perdes a sabedoria necessária para usar essas ferramentas. Observa com atenção os verdadeiros mestres e figuras transformadoras da história humana. Já reparaste num padrão inegável? Os espíritos de presença mais avassaladora eram invariavelmente os mais profundamente humildes. Eles entendem na medula dos seus ossos que a métrica real da evolução espiritual não reside no volume do teu conhecimento acumulado, mas sim na profundidade da tua capacidade de amar. A verdadeira iluminação não se mede por quantas experiências místicas colecionas, mas por quanta compaixão pura és capaz de manifestar perante o mundo. Esta tentação do orgulho é particularmente insidiosa, precisamente porque veste as vestes cintilantes da sabedoria, levando-te a julgar os outros simplesmente por não meditarem como tu ou não verem o mundo através dos teus olhos. Muitas vezes, na profunda jornada do autoconhecimento e do crescimento interior, caímos na armadilha sutil de criticar os caminhos que não coincidem com os nossos, esquecendo-nos de que, em algum momento do passado, também estivemos no inum, tateando no escuro em busca de clareza, e usamos o conhecimento adquirido não para criar pontes de conexão, mas para erguer muros de distanciamento, inflando o ego em vez de servir a um propósito maior e mais compassivo. A verdade que pode parecer dura para o orgulho, mas que é incrivelmente libertadora para a mente, é que não existe superioridade na evolução pessoal. Estamos todos simplesmente em pontos diferentes de uma viagem contínua e infinita, onde aquela pessoa que você julga por estar desatenta ou adormecida para certas realidades pode possuir talentos inatos que você talvez nunca chegue a desenvolver, e aquele que você critica por ter uma vida aparentemente comum ou básica pode abrigar uma capacidade de amor, empatia e resiliência que você ainda luta para alcançar. Cada indivíduo tem o seu próprio tempo de amadurecimento, uma trajetória singular e uma contribuição valiosa a oferecer ao mundo, o que significa que abandonar a arrogância intelectual ou o orgulho sobre o próprio desenvolvimento exige lembrar constantemente que somos parte de um ecossistema humano interligado, instrumentos de mudança positiva que devem usar suas habilidades para elevar os outros e não para segregá-los, compartilhando sabedoria com genuína humildade e não com prepotência. Quando você internaliza e domina essa postura, sua capacidade de impactar positivamente o mundo se multiplica de forma exponencial, pois suas ações passam a fluir sem as obstruções e os filtros limitantes do egoísmo, convidando-o a examinar seu próprio coração com honestidade implacável para questionar se suas aptidões estão servindo à humanidade ou apenas alimentando uma ilusão de grandeza isolada. O grande desafio, e talvez o obstáculo mais complexo que precisamos superar para viver plenamente e alcançar o nosso potencial máximo, é a obsessão exaustiva por controlar o tempo exato de cada acontecimento em nossas vidas, uma compulsão desgastante que mantém inúmeras pessoas presas
a um ciclo inquebrável de frustração crônica devido à incapacidade de soltar as rédeas, confiar no processo natural da vida e permitir que as circunstâncias se desenrolem no ritmo em que devem organicamente acontecer. A impaciência, quando combinada com a necessidade de microgerenciar cada detalhe do futuro, transforma-se em uma prisão autoimposta que bloqueia a fluidez das boas oportunidades, manifestando-se implacavelmente sempre que tentamos forçar portas que ainda não estão prontas para serem abertas, manipulando o ambiente ao nosso redor, em vez de permitir um desenvolvimento saudável. Essa ansiedade por resultados imediatos nos leva muitas vezes a sabotar nosso próprio progresso por meio de interferências constantes, criando atrasos exatamente naquilo que estávamos tão desesperados para acelerar a qualquer custo. É essencial compreender uma verdade transformadora sobre o equilíbrio da existência. O nosso trabalho fundamental e intransferível é a preparação constante, o crescimento contínuo e o plantio diário de sementes com total integridade, enquanto o papel da vida e das circunstâncias é nos posicionar e orquestrar as oportunidades no momento mais adequado. Quando tentamos assumir de forma egoísta ambos os papéis, o de quem se prepara exaustivamente e o de quem dita rigidamente quando e como os resultados devem aparecer, geramos apenas caos e exaustão mental, em vez de progresso real, criando bloqueios emocionais no lugar de um fluxo natural e próspero. A aceitação de que não podemos controlar todas as variáveis do universo é um segredo profundamente libertador, pois nos ensina que, embora não possamos ditar a hora exata da grande colheita, a nossa preparação diligente durante o inevitável período de espera é absolutamente crucial para o sucesso futuro sustentável. Cada dia que você passa reclamando impacientemente de que seus objetivos ainda não foram alcançados é, na verdade, uma energia preciosa desperdiçada que poderia ter sido direcionada para a sua própria evolução, aprimorando suas habilidades e fortalecendo sua resiliência emocional para os desafios que virão. A espera não deve ser vista como um castigo injusto ou uma negação do seu valor inerente, mas sim como um período de incubação vital, uma fase de amadurecimento estritamente necessária para que você esteja verdadeiramente pronto, sólido e inabalável quando a oportunidade finalmente bater à sua porta. Observe com atenção a mágica surpreendente que acontece quando você decide abrir mão dessa perigosa ilusão de controle absoluto. No início, o seu ego pode entrar em pânico total, intimamente convencido de que, sem a sua manipulação constante, tudo desmoronará rapidamente. Mas assim que você se rende ativamente à incerteza confiante, abraçando o presente de braços abertos e focando apenas no que está ao seu alcance, portas que você nem imaginava existir começam a se abrir silenciosamente e conexões inimagináveis se formam de maneira orgânica, superando em muito todas as expectativas limitadas da sua mente ansiosa. Esse desejo cego de controle se torna especialmente desafiador e tentador quando começamos a ver pequenos sinais do nosso propósito se alinhando. Mas as grandes realizações parecem tardar, fazendo com que a mente desesperada queira mapear compulsivamente cada passo, prever cada variável e garantir cada resultado com uma precisão matemática impossível. No entanto, o verdadeiro crescimento sustentável e a paz interior operam sempre na base da confiança serena na incerteza, e dizer um firme não ao controle obsessivo significa cultivar diariamente uma aceitação ativa e não uma passividade resignada, onde você continua fazendo a sua parte, entregando o seu melhor com excelência absoluta, porém completamente desapegado de como e quando a vida entregará os frutos merecidos, mantendo a serenidade luminosa de quem sabe que o universo flui a favor daqueles que caminham com propósito, integridade e, acima de tudo, confiança. Mesmo quando todas as evidências visíveis ao seu redor parecem gritar exatamente o contrário, é nesse momento de escuridão que a verdadeira fé é forjada. E quando você consegue alcançar esse estado de rendição absoluta, você não apenas sobrevive, mas entra em um fluxo divino e transcendental, onde milagres deixam de ser eventos raros e se tornam a sua nova e maravilhosa normalidade. Pergunte a si mesmo, com uma honestidade tão brutal que chega a despir a alma: você está genuinamente confiando no processo invisível ou está se desgastando na tentativa vã de controlar cada detalhe?
Você está utilizando esse período de espera para florescer e crescer, ou está drenando a sua energia vital nas areias movediças da impaciência? Você é capaz de soltar a necessidade doentia de prever os resultados enquanto mantém uma disciplina inabalável na sua preparação diária? Lembre-se sempre de que a sua capacidade de se render ao mistério divino será a bússola exata que determinará a velocidade e a magnitude da sua manifestação no plano físico. Agora que você tem profunda consciência das 7 grandes tentações que assombram a jornada, você precisa interiorizar uma verdade absolutamente crucial. Rejeitar essas armadilhas não é um evento isolado, uma batalha que se vence uma única vez e fica no passado, mas sim uma devoção constante, uma prática diária e implacável, meu querido escolhido. A cada nova alvorada, quando a luz tocar o seu rosto, você terá que escolher, de novo e de novo, dizer o seu mais firme não à necessidade de validação externa, aos atalhos ilusórios e caminhos fáceis que não forjam o caráter, ao veneno silencioso da comparação constante, às correntes invisíveis das relações tóxicas, à superficialidade da idolatria material, à armadilha sutil do orgulho espiritual e à ilusão reconfortante, porém destrutiva, do controle obsessivo. Esta é, sem dúvida alguma, a disciplina de ferro que ergue um muro intransponível entre aqueles que efetivamente cumprem o seu destino grandioso e aqueles que passam a vida inteira apenas murmurando sobre ele nas sombras. Mas preste muita atenção, porque aqui reside a parte mais emocionante e sublime de toda essa jornada. Cada vez que você ergue a cabeça e rejeita essas tentações com bravura, algo de uma magnitude indescritível acontece no tecido invisível do plano espiritual, pois a sua frequência vibratória se eleva a patamares celestiais, o seu campo energético é banhado em uma luz purificadora, e a sua sintonia com a voz e a guia divina se intensifica de forma avassaladora. Você, de maneira literal e tangível, transmuta-se em um imã incrivelmente poderoso, atraindo com força magnética inegável as oportunidades mais brilhantes, as pessoas mais alinhadas e os recursos exatos que ecoam com a frequência do seu propósito sagrado. Olhe fundo para dentro dessa verdade inquestionável. Deus e o universo não estão testando você com o intuito cruel de ver a sua queda, mas sim treinando-o nas forjas da vida para que você triunfe de forma espetacular. Cada tentação que você supera não é uma prova cósmica da sua fraqueza momentânea, mas o testemunho incontestável de quão monumentalmente forte você está se tornando, onde cada não que escapa dos seus lábios com convicção é um músculo espiritual que se contrai e se fortalece para a eternidade. A cada momento de resistência consciente, as arestas do seu caráter são refinadas pelo fogo divino, e a sua capacidade de suportar e ancorar bênçãos de uma imensidão inimaginável se expande além dos limites da mente. Há uma progressão incrivelmente bela, poética e arrebatadora que você está prestes a vivenciar na própria pele, pois no início, não se engane, resistir a esses chamados será uma tarefa árdua, exigindo um esforço monumental, doloroso, consciente e ininterrupto. No entanto, com a magia da prática consistente, algo simplesmente milagroso começa a desabrochar. Aquilo que antes era um campo de batalha sangrento dentro de você transforma-se pacificamente na sua própria natureza intrínseca, e o que demandava cada gota da sua força de vontade torna-se a sua resposta mais leve e automática. A própria essência da sua identidade sofre uma metamorfose gloriosa. Você deixa de ser a pessoa exausta que luta desesperadamente contra tentações e renasce como a alma iluminada que simplesmente já não ressoa, já não vibra e já não se conecta com as baixas frequências delas. E é exatamente quando você atinge esse ápice majestoso de transformação interna que Deus sorri, sabendo que você está finalmente pronto, e o universo inteiro suspira em uníssono, confirmando que você agora é um cofre seguro para guardar a unção pelas quais tanto tem clamado. Isso acontece porque você provou, não com o vento vazio das palavras, mas com a solidez inquebrável das suas decisões diárias, que o seu compromisso com o propósito maior é absoluto e inegociável, demonstrando que jamais venderá a preciosidade da sua missão em troca de moedas de conforto, aplausos efêmeros, riquezas vazias ou uma falsa sensação de controle.
É nesse milissegundo de total clareza e alinhamento que o tecido da realidade se rasga e absolutamente tudo muda ao seu redor. As portas de ferro que se mantiveram trancadas durante anos a fio se escancaram simultaneamente. As pessoas certas surgem no seu caminho com uma fluidez tão natural que parece não exigir esforço. Os recursos exatos manifestam-se das formas mais surpreendentes e oportunidades deslumbrantes desdobram-se como um tapete dourado bem diante dos seus olhos. Tudo isso ocorre não apenas porque agora você merece mais, mas fundamentalmente porque agora, finalmente, você tem a estrutura interna sólida e inabalável para administrar essa abundância sem permitir que o seu coração puro se corrompa. Esta, meu irmão de jornada, é a grande e imutável promessa reservada a todo e qualquer escolhido que tenha coragem de completar o árduo processo da purificação da alma, pois o Criador não deseja apenas usá-lo como instrumento. Ele anseia por confiar a você responsabilidades tão imensas que os ecos das suas ações reverberarão eternamente, transformando o destino de incontáveis gerações. Ele não se contentará em apenas abrir algumas portas diante de você. Ele entregará em suas mãos as próprias chaves do reino, moldando o seu ser para que você se torne um manancial infinito, um canal poderoso de bênçãos sagradas que saciará a sede de milhares de almas. Porém, lembre-se sempre da regra de ouro. Todo esse cenário de glória exige e clama que, antes de colher os frutos, você atravesse as chamas das provações. Olhe as tentações nos olhos e diga não, entregando-se de corpo e alma à beleza da sua própria transformação. Se os seus olhos acompanharam essas palavras e o seu coração pulsou ao ritmo dessa mensagem, até este exato momento, saiba com toda a convicção do seu ser que isso não é obra de uma coincidência cega. A sua alma sedenta clamava silenciosamente no escuro e precisava desesperadamente beber dessa profunda verdade no dia de hoje. Seja um farol na vida de outros. Compartilhe esta mensagem transformadora com alguém que também necessite ouvir o som consolador dessa verdade ancestral. E, por favor, deixe-me um pedaço da sua jornada nos comentários, contando-me com coragem qual dessas 7 grandes tentações representa o seu desafio mais assustador neste exato momento da sua vida, escolhido. E agora, enquanto você respira fundo, você precisa apurar os sentidos da sua alma e aprender a discernir com clareza cristalina como saber que finalmente superou essas forjas universais, provando que está verdadeiramente pronto para ser manejado por Deus da forma mais formidável possível. Existem sinais celestiais, marcas inconfundíveis que o próprio universo desenha ao seu redor assim que você coroa de êxito a sua fase de purificação, e aprender a ler essas estrelas guia oferecerá à sua mente atormentada a confirmação exata e reconfortante que a sua alma implora, além de infundir nos seus pés a confiança inabalável necessária para dar o próximo passo na sua missão divina. E saiba que a primeiríssima e mais sagrada dessas grandes sinalizações que despontarão no seu horizonte interno é a mais profunda, silenciosa e completamente inabalável paz de espírito. Não se trata da mera ausência de desafios externos, mas sim de uma calma profunda, inabalável e soberana no epicentro de qualquer tempestade que ouse cruzar o seu caminho. Quando você rejeita de forma consistente e corajosa as 7 tentações mundanas, forja um núcleo espiritual tão indestrutível que as circunstâncias externas perdem por completo o poder de desestabilizar a sua paz. A opinião alheia, antes um peso asfixiante, torna-se apenas um eco distante. Os atrasos deixam de gerar frustração e o veneno das comparações perde o seu efeito tóxico sobre a sua alma. Você, enfim, encontrou a sua âncora inabalável no divino. A primeira grande e inconfundível sinalização de que atingiu este estado de graça é uma clareza cristalina, quase ofuscante, sobre o seu verdadeiro propósito de vida. Aquelas dúvidas cruéis que antes atormentavam as suas noites de sono simplesmente se dissipam como névoa ao toque do sol da manhã. A confusão obscura sobre qual caminho seguir ilumina-se de forma milagrosa. De repente, você sabe exatamente o que deve fazer, a quem está destinado a servir e como a sua essência única pode contribuir para a tapeçaria do universo. Esta clareza avassaladora não provém de um mero exercício de raciocínio lógico, mas sim de uma pura revelação espiritual.
É um conhecimento visceral que sente pulsar nos ossos uma certeza absoluta que transcende a lógica humana. A segunda marca manifesta-se sob a forma de sincronicidades aceleradas e contínuas. O universo começa a responder aos seus pensamentos e vibrações de forma quase instantânea. Você pensa intensamente em alguém e o telefone toca, precisa de uma resposta, e o livro perfeito escorrega para suas mãos como magia. Busca silenciosamente por uma oportunidade e ela materializa-se das formas mais deslumbrantes. Entenda, estas não são coincidências, são retumbantes confirmações cósmicas de que está a nadar em perfeita sincronia com o fluxo divino. O terceiro sinal é o despertar de uma atração magnética irresistível pela sua verdadeira tribo de almas. As pessoas corretas começam a cruzar o seu caminho sem que precise procurá-las ativamente. Mentores sábios, colaboradores leais e clientes ideais começam a gravitar na sua direção, puxados por uma força invisível. E o aspecto mais fascinante é que estas conexões nascem com uma textura completamente diferente. Não precisa convencer ninguém do seu valor, nem se esforçar até a exaustão para ser aceite. Há um reconhecimento mútuo e instantâneo, uma sensação acolhedora de finalmente o ter encontrado. A quarta evidência é o seu poder manifestador incrivelmente amplificado. As suas intenções começam a materializar-se no plano físico de forma muito mais rápida e sem resistência. Projetos que no passado levariam anos, agora tomam forma em parcos meses. O que antes exigia um esforço monumental, agora flui através de si com uma leveza milagrosa. Isto acontece porque conseguiu remover com precisão cirúrgica os pesados bloqueios internos que sabotavam o seu inato poder criativo. O seu campo energético está limpo e a sua frequência foi elevada. O quinto sinal luminoso é o florescimento de um discernimento espiritual extremamente agudo, afiado como uma lâmina celestial. Você ganha a capacidade extraordinária de sentir imediatamente o que está alinhado com o seu propósito divino e o que está desalinhado. A sua percepção torna-se tão fina que consegue detectar mentiras energéticas a quilômetros de distância, mesmo quando as palavras soem convincentes. Passa a reconhecer oportunidades disfarçadas de problemas e a identificar armadilhas perigosas mascaradas de oportunidades imperdíveis. A sua intuição torna-se tão impecavelmente precisa que raramente se equivoca ao escutar. L.A. Chegamos então ao sexto e mais transformador de todos os sinais. Um impulso irresistível, avassalador e incontrolável de servir ao mundo. A sua jornada deixa de focar-se naquilo que pode obter através do seu propósito e passa a basear-se exclusivamente na forma como pode contribuir. O ego dissolve-se num oceano de serviço desinteressado. A velha ambição pessoal transmuta-se numa grandiosa missão coletiva. Você sente um chamado ardente para usar os seus talentos não para a glória pessoal, mas sim com o propósito majestoso de elevar a humanidade. Quando começa a experienciar estes grandiosos sinais de forma consistente, é porque o próprio Deus está a declarar a plenos pulmões: tu agora estás pronto. Todo o universo entra em ressonância e confirma essa mesma verdade. A sua longa preparação está finalmente completa e a sua alma sabe com absoluta certeza que o momento cósmico chegou para manifestar plenamente o seu verdadeiro destino. Alcançamos agora o momento decisivo. Meu escolhido recebeu o conhecimento sagrado sobre as tentações que é imperativo transcender. Compreendeu os sinais irrefutáveis de preparação? Agora vem a parte mais crucial, desafiadora e vital, o seu compromisso inquebrável. Porque qualquer informação, quando não é acompanhada de aplicação prática, não passa de uma perigosa ilusão de progresso. O conhecimento sem ação corajosa é a forma mais refinada de auto-engano espiritual. E é por isso que hoje, neste exato e irrepetível momento, se apresenta a sua derradeira oportunidade de tomar uma decisão monumental que alterará drasticamente toda a trajetória da sua existência. Vou pedir-lhe algo muito específico e incrivelmente poderoso. Assim que terminar esta leitura, não volte para a anestesia da sua rotina. Reserve um momento sagrado e inegociável consigo mesmo. Procure um espaço tranquilo, onde possa conectar-se profundamente com o seu ser mais elevado. E lá, desprovido de máscaras e munido de uma honestidade brutal, avalie com a máxima precisão qual das tentações detém, neste momento,
o maior domínio sobre as suas escolhas. Não se julgue nem se culpe. Simplesmente observe-se, reconheça a sombra e encare-a de frente. Lembre-se de que a consciência desperta é o primeiro e mais indispensável passo para qualquer transformação duradoura. Após esta revelação interna, faça um compromisso concreto, palpável e inegociável com a sua própria alma. Não se contente com um desejo vago de melhorar, mas estabeleça um compromisso específico e detalhado sobre como vai dizer um sonoro, firme e definitivo não a essa tentação durante os próximos 30 dias consecutivos. Se a sua fraqueza é a necessidade tóxica de validação externa, o seu compromisso sagrado deve ser partilhar a sua verdade crua, sem modificar uma única palavra em busca de aprovação. Se tem cedido à preguiça espiritual e escolhido o caminho mais fácil, o seu pacto cósmico será abraçar corajosamente o desconforto, escolhendo deliberadamente a rota da disciplina rigorosa e do esforço consciente para forjar e iluminar o verdadeiro aço do seu espírito invencível. Comprometa-se com a sua prática espiritual diária com uma ferocidade inabalável e absoluta, banindo de uma vez por todas o eco vazio das desculpas que até hoje o mantiveram cativo na sua zona de conforto. Se o veneno silencioso da comparação está a corroer a sua paz interior e a desviar o seu foco, então tome uma atitude drástica e inegociável. Corte as correntes das redes sociais durante 30 dias completos, sem olhar para trás. Faça com que este compromisso seja muito mais do que um pensamento passageiro na sua mente. Torne-o palpável, perfeitamente mensurável e inegavelmente real na sua vida cotidiana. E preste muita atenção agora, porque aqui reside a parte absolutamente crucial e definidora de todo este processo de despertar. Você precisa de ancorar esta promessa no mundo físico e material. Escreva-a num papel com a convicção ardente de quem está a assinar o documento mais importante da sua própria existência. Olhe nos olhos de alguém da sua mais estrita e íntima confiança e declare as suas intenções em voz alta, criando consequências reais, pesadas e inadiáveis caso ouse falhar consigo mesmo. A sua mente, que é naturalmente astuta e que está habituada aos padrões das desistências passadas, precisa de compreender de forma visceral que este não é, de todo, apenas mais um daqueles projetos frágeis de ano novo que acabam invariavelmente abandonados e esquecidos na segunda semana de janeiro. Não, isto é infinitamente maior e mais profundo. Isto é um pacto sagrado, uma aliança inquebrável, selada entre você e o seu destino mais elevado, um acordo transcendental entre a essência imortal da sua alma e a missão divina para a qual você foi meticulosamente criado desde o início dos tempos. Agora peço-lhe que abra o seu coração e entenda algo com uma profundidade que talvez nunca tenha sentido antes. Os próximos 30 dias, imediatamente a seguir a absorver a energia desta mensagem, serão o período mais desafiante, revelador e crucial da sua jornada até agora. O universo, na sua infinita sabedoria, vai colocar o seu compromisso à prova quase no exato momento em que você disser sim. As tentações que o rodeiam não apenas continuarão a existir, mas intensificar-se, de uma forma que parecerá temporariamente avassaladora e exaustiva. Entenda, porém, que isso não acontece porque Deus é cruel ou porque o universo quer vê-lo cair de joelhos. Acontece porque a vida precisa de uma prova irrefutável de que, desta vez, tudo é genuinamente diferente. A força criadora precisa de confirmar que você não está apenas a surfar numa onda de inspiração emocional passageira, mas que está a passar por uma metamorfose interna e por uma transformação estrutural verdadeira, cimentada na disciplina. Nos momentos escuros em que o peso da jornada se fizer sentir, quando a vontade de desistir bater violentamente à porta da sua mente e a tentação de voltar aos velhos e confortáveis hábitos parecer docemente irresistível, não ceda. Em vez disso, regresse imediatamente a este vídeo, a este espaço seguro de clareza e de luz. Ouça novamente cada uma destas verdades inabaláveis como se fossem um bálsamo restaurador para o seu espírito cansado. Feche os olhos e lembre-se desesperadamente do motivo primário pelo qual começou esta jornada de purificação. Visualize, com cores vivas e detalhes precisos, a versão futura de si mesmo, aquela versão gloriosa, inabalável e luminosa, que já superou estas provas de fogo com mestria e que caminha agora com a cabeça erguida,
vivendo a plenitude absoluta do seu propósito terrenal. Permita que essa visão poderosa e magnética do seu eu futuro desça sobre si como um manto de coragem inesgotável, dando-lhe a força sobrenatural necessária para dar só mais um passo em frente, para resistir estoicamente por apenas mais um dia de luta e para ter a audácia de escolher o caminho certo apenas mais uma vez. E aqui, neste exato momento de conexão, deixo-lhe a minha promessa mais solene, alicerçada na mais pura verdade universal. Se você percorrer este trilho espinhoso com uma integridade total e inquebrável, se tiver a suprema força de caráter para rejeitar genuinamente e sem quaisquer reservas todas estas tentações durante 30 dias consecutivos e ininterruptos, a sua vida vai transmutar-se de formas tão magníficas, radicais e abundantes que a sua mente atual, limitada pelas circunstâncias do presente, nem sequer consegue conceber ou imaginar. Deus começará a mover as peças do tabuleiro da sua existência a seu favor, colocando-o exatamente na posição estratégica onde precisa de estar. O universo começará a escancarar portas douradas de oportunidade que antes pareciam paredes intransponíveis de betão armado. O seu propósito oculto vai manifestar-se com uma velocidade, uma precisão e uma força que o deixarão completamente maravilhado, sem fôlego perante a grandiosidade inegável do seu próprio destino a desdobrar-se diante dos seus olhos. Mas antes de seguir o seu caminho para iniciar esta revolução pessoal definitiva, deixe-me um comentário aqui mesmo, neste preciso momento, como o seu primeiro ato oficial de rebelião contra a mediocridade. Escreva as palavras de poder e intenção. Eu escolho o meu destino, declarando abertamente ao mundo e, mais importante ainda, a si mesmo que está absoluta e incondicionalmente comprometido com este processo doloroso, mas necessário, de ascensão espiritual. Partilhe este vídeo com aquela pessoa específica que você sabe, no fundo da sua intuição, que precisa desesperadamente de ouvir esta exata mensagem de resgate e despertar. E não se esqueça de subscrever o canal, porque juntos vamos continuar a mergulhar ainda mais fundo nestes temas espirituais profundos que têm o poder real e comprovado de quebrar correntes geracionais e transformar vidas por inteiro. Preste muita atenção, meu escolhido. O seu tempo não está apenas a chegar, o seu tempo é exatamente agora, neste milissegundo. Deus e as forças do universo estão perfeitamente prontos para o usar como um poderoso instrumento de luz, impacto e grandeza na Terra. A única questão que permanece a ecoar no silêncio expectante da sua alma é a seguinte: você está verdadeiramente pronto para ser usado?